Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, diversos temas agora. E eu vou dar uma permeada para não ficar cansativo o vídeo, né? Bom, só tem um vídeo ontem sobre o Pedrinho, sobre a questão de Coutinho, de Payet, para não renovar. Manda os caras embora, pô, economiza aí 3 milhões por mês nos dois, 10 meses aí, 30 milhões, 36, 39 milhões, 40 milhões até o final do ano, mais ou menos, de desconto, né? De economia, perdão, desses caras, porra. Não rodaram, não é para renovar. Um acaba agora em maio, salvo engano, e outro em junho. Bota para rodar. Correção de rota, correção de rumo. Todas as empresas, né, as mais vitoriosas do mundo, em dado momento, corrigiram as suas rotas, né? Desfizeram algo feito que não deu certo. Corrige o que está errado, né? Estrela está voltando aí. Bota o JP também para jogar. Bota um moleque desse aí para jogar junto com o Jair mais avançado, né? Que eu friso aqui. O Jair lá atrás é complicado, pouca intensidade, mas lá na frente ele é um bom pifador de bolas. Bota ele para jogar junto com Estrela ou Payet. Estrela e JP. Paulinho Tietê mais recuado, o Moura talvez. Muda, esquece isso aí. Payet não deu certo, Coutinho não deu certo. Bota para correr. Esses garotos sabem o que é jogar no Vasco, né? Não obstante o Coutinho ser cria do Vasco, ficou muito tempo lá fora. JP, Estrela, os caras estão com sangue na veia, estão com sangue nos dentes, né? Sei lá a expressão, não deu branco. Bota para jogar um Zucarello e tal. Tenta alguma coisa, né? Agora ficar insistindo em Payet e Coutinho não dá mais. É um choque de realidade no Vasco. É um continuar errado. Deu errado, Pedrinho. Esquece, não renova. E vamos que vamos, né? Manda junto também Alex Teixeira e Souza, né? Que eu não sei se está dentro do 1,5 milhão do Couto já, esses caras aí. Se não tiver, 40 milhões só do Payet e do Couto de economia. E mais aí, vamos colocar por baixo, né? 3 milhões, 4 milhões desses dois aí, jogando embora Souza, Alex Teixeira e Souza. Bota para correr esse Indy, né? Diz que não deu certo. Se ele for realmente vascaíno como ele diz que é, pede para ele largar o osso, né? Jean David também, pô, manda embora, né? Corrige a rota. Bom, vamos falar agora um tema interessante que eu estava pesquisando aqui. Tem outros processos contra o Vasco. Tem outras execuções contra o Vasco. E o Salgado não é quem inventou a execução contra o Vasco, confissões de dívidas e tal. Um montão aconteceram da época do Eurico, mas um monte mesmo, né? Inclusive, que me acompanha sabe que eu não sou Eurico Miranda, né? Respeito que foi um belíssimo advogado, defendi o Vasco unhas e dentes, mas eu tenho várias restrições a ele. Inclusive, esse monte de confissão de dívida, né? Nas duas vezes que ele saiu, o que apareceu de confissão de dívida é uma loucura, né? Mas essa notícia agora do GE é mais uma execução contra o Vasco. Tem mais outras, né? Inclusive, as outras execuções, se eu não me engano, penhoraram o passe do Ryan, né? Uma, duas penhoraram o passe do Ryan, outra penhorou dinheiro, né? Então, tem um escritório aí cobrando quase 3 milhões e meio, não, quase não, quase 3 milhões e 600 mil do Vasco. 3 milhões e 600 mil. É um argumento de ter ajudado o Salgado nas eleições e depois continuado no Vasco trabalhando, prestando serviços jurídicos. De prima, a assessoria jurídica que ele prestou ao Salgado tem que ser paga pelo Vasco? O departamento jurídico do Vasco está tomando alguma providência? Apurou se nessa dívida aí está a assessoria jurídica que ele prestou ao Salgado? Ruim de tudo, né? Só poderia ser cobrado que ele prestou ao Vasco e não ao Salgado. E mais, 3 milhões e 600 mil reais a troco de quê? Né? Todo advogado tem por ética não contestar honorários de ninguém, né? De um outro advogado. Mas o Vasco, né? É uma instituição privada que presta serviço social, né? Escola, igreja, ajuda muito a comunidade da Barreira e adjacências, né? Os periféricos. Então é uma outra história, né? Então a pergunta vale mesmo 3 milhões e 600 mil?
se forem prestar serviços ao Vasco, porque se for prestar serviço antes do Salgado, o Salgado tem que pagar e não tinha que ter sido colocado junto do valor total. Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Departamento Jurídico, já tem essa resposta aí, tem um ano que vocês estão apurando aí coisas e mais coisas e mais coisas e nada aparece de bom, né, para reaver os dinheiros que o Salgado usou do Vasco, né. E outra coisa, essa execução foi ajuizada 15 dias depois, 10 dias depois que a 777 saiu do poder. Se essa dívida existe antes, né, se ela começou antes do Salgado, do tempo que ele era presidente, blá 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 e tal, engraçado, né? A 777 ficou um tempão lá, não houve execução alguma, e aí a 777 sai, e há essa execução desse prazo aí do Salgado, e depois que ele supostamente esse escritório prestou serviços ao Vasco. Estranho, muito estranho essa situação aí, né? E mais, o Vasco está alegando em sua defesa falta de razoabilidade na cobrança de 3 milhões, e eu anotei aqui uma situação, né? A defesa do Vasco está dizendo que falta qualquer identificação ou firma, que é a assinatura no contrato que sustente a execução, né? Você acha que o juiz, que o magistrado, né, iria dar uma liminar mandando penhorar, quer dizer, ia dar uma decisão mandando penhorar os valores lá, né, pedidos para que haja defesa em execução, se não houvesse lá indícios mínimos de uma assinatura ou qualquer identificação do escritório? Se eu entro com papel de pão agora, né, peço para executar, vamos colocar a empresa que não existe mais, a Sendas, né, Casas Bahia, o juiz daria, minimamente o juiz olha o processo, vê lá os requisitos, né, tem os extrínsecos, tem os intrínsecos, mas vamos botar assim, pelo amor de Deus, isso é uma aberração, não faz sentido algum, né? Os 3 milhões é razoável se forem prestar serviços jurídicos, né, que coadunem com a pujança, o vulto do valor, 3 milhões e 600 mil, e se foram depois do Salgado, foram depois para o Vasco, e não para o Salgado, né? E para fechar aqui, uma matéria gostosa, né, para não dizer o contrário, o Fluminense acaba de empatar com o Flamengo, né? O Fluminense pode chegar agora a 17, tem mais 2 jogos, 11 com 3, 14 com 3, 17, podendo chegar a 17 pontos. E não tem mais clássico. E o Vasco está com 13, podendo chegar a 16, se ganhar agora o Sampaio Corrêa de segunda-feira, salvo engano, e depois 2 porradas, Botafogo e Flamengo. Acho difícil aí a situação, né? E uma situaçãozinha que eu lembrei agora para não ficar maçante o texto anterior, o assunto anterior, né? Procedimentos penais contra o Salgados estão sendo apurados, né? E essa questão civil aí, para verificar se o Salgado está cobrando, colocou nesse valor, os valores que esse escritório prestou a ele, pessoa física, isso não vem à tona, ninguém fala. O Vasco virou praticamente um governo, né? Onde ninguém se mete, ninguém bota lá nas rubricas específicas quanto gastou, quanto era para ter gastado, né? É uma coisa de louco. Chega a ser vergonhoso, né? A parte aí interna, o interna corporis do Vasco. Se gostou do meu vídeo aqui, se inscreva no meu canal Vascanários, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer assistir meus vídeos quando forem ao ar. Vascanários, e fique com Deus e até o próximo vídeo.